Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Trago a você nesse momento a continuação do nosso estudo de O Livro dos Espíritos, agora no capítulo número 4, Princípio Vital, e vem tratar dos temas seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Então, o primeiro tema deste capítulo, seres orgânicos e inorgânicos. Considerações de Kardec. Os seres orgânicos são aqueles que possuem uma fonte de atividade íntima, própria que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Possuem órgãos especiais para realizar as diferentes atividades da vida e que são apropriados às suas necessidades de conservação. Os homens, os animais e as plantas são exemplos de seres orgânicos. Os seres inorgânicos são aqueles que não possuem atividade, são todos aqueles que não possuem vitalidade nem movimento próprios e que são formados apenas pela agregação da matéria. Os minerais, o ar, a água são alguns exemplos de seres inorgânicos. Questão número 60. A força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos é a mesma? Resposta: sim, a lei de atração é a mesma para todos. 61. Existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? Resposta: a matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos ela está animalizada. 62. Qual é a causa da animalização da matéria? Resposta: a sua união com o princípio vital. 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Melhor perguntando: é uma causa ou uma consequência? Resposta: ambas as coisas. A vida é uma consequência produzida pela ação do princípio vital sobre a matéria. O princípio vital sem a matéria não é vida, assim como a matéria não pode viver sem o princípio vital. O princípio vital dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. 64. O espírito e a matéria são dois elementos que constituem o universo. O princípio vital seria um terceiro? Resposta: o princípio vital é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo. Mas ele também tem sua origem na matéria universal modificada. É um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, no entanto, não são elementos primitivos, embora todos procedam do mesmo princípio, o fluido cósmico universal. 64A. Então a vitalidade não tem a sua origem num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações? Resposta: isso é consequência do que já dissemos. Tudo procede de uma mesma origem, ou seja, do fluido cósmico universal. 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Resposta: não. Ele reside no fluido cósmico universal, também conhecido como fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. O princípio vital é o intermediário, é o elo entre o espírito e a matéria. 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Resposta: sim, mas sofre modificações de acordo com as espécies. O princípio vital dá aos seres orgânicos o movimento e a atividade, distinguindo-os assim da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. A matéria recebe esse movimento, mas não a produz. 67. A vitalidade é um atributo permanente do princípio vital,
ou se desenvolve apenas em razão do funcionamento dos órgãos? Resposta: a vitalidade apenas se desenvolve com o corpo. Já dissemos que o princípio vital, sem a matéria, não é vida. É necessária a união do princípio vital com a matéria para produzir a vida. 67a. Podemos dizer que a vitalidade se encontra em estado latente quando o princípio vital não está unido ao corpo? Resposta: sim, é isso mesmo. Comentário de Kardec. O conjunto de órgãos constitui uma espécie de mecanismo que é estimulado pela atividade íntima ou princípio vital que existe nesses órgãos. O princípio vital é a força que move os corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o princípio vital estimula os órgãos. A ação destes, por sua vez, estimula e desenvolve a atividade do princípio vital, assim como o atributo produz o calor. Observações. Fluido cósmico universal é o elemento primário na formação de toda a matéria. É desse fluido que procedem todos os elementos conhecidos. É o princípio material do universo e de onde saem todas as coisas materiais, mediante alterações e combinações infinitas. Apresenta-se no estado sólido, líquido, gasoso e no estado fluídico propriamente dito. Princípio vital tem a sua origem no fluido cósmico universal, de onde é extraído e do qual se constitui uma variação. É o agente que dá atividade e movimento aos seres vivos, distinguindo-os da matéria inerte. Também é conhecido como fluido vital, fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É um dos elementos necessários à constituição do universo. É o elemento de ligação entre o princípio inteligente e a matéria, que se torna animalizada pela ação do fluido vital. Fluido vital é uma forma modificada do fluido cósmico universal com a propriedade de animar todos os seres vivos. Ele é o elemento básico da vida. O fluido vital retorna para a natureza após o processo da morte biológica. A diferença entre uma árvore viva e um ramo dela retirado é, justamente, a presença do fluido vital na árvore e sua ausência, após algum tempo, no ramo. O fluido vital pode ser transmitido de um indivíduo a outro, e essa propriedade do fluido vital é um dos fundamentos em que se baseia o passe espírita. Então, através disso, nós transmitimos a nossa energia, a nossa vitalidade, a nossa força para outros corpos, para outras pessoas, através do passe espírita. Quando a nossa vitalidade, quando o fluido se esgota-se em nós, chegou ao fim a nossa etapa terrena, certo? Então, através disso, nós podemos perceber aqui acontecendo as diferenças, aqui muito bem colocadas por Kardec nas suas considerações. Quando ele fala que os seres orgânicos possuem uma fonte de atividade própria que lhes dá a vida, nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Falando de nós, aqui seres humanos, entre outros seres também, como ele mesmo diz, os animais, as plantas, trazendo como exemplo. E como seres inorgânicos, aqueles que não possuem vitalidade e nem movimento, o mineral, a água, o ar. Então nós passamos por esses reinos, mineral, vegetal, reino animal, até chegarmos e sermos transformados de princípio vital em espírito. Através dessa transformação, nós vamos evoluindo em desenvolvimento, os poderes, melhor dizendo, as formas de atração, de respiração, o nosso desenvolvimento dos instintos, e vamos adquirindo formas e força para assimilar e direcionar a inteligência que nós, como seres racionais, assim possuímos, certo? Então este foi o estudo aqui dos seres orgânicos e inorgânicos, e no próximo vídeo nós estaremos lendo e estudando, comentando a vida e a morte a partir da questão 68 a 70, certo?
Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.